Rodrigo Santos tinha 40 anos, um patrimônio de 220 milhões de euros e uma reunião importante no Porto que não poderia ser perdida sob nenhuma circunstância. Ele estava caminhando em ritmo acelerado pela plataforma da estação de Coimbra B, o celular grudado na orelha, enquanto discutia números milionários com seus advogados, quando uma vozinha suave o interrompeu. Era uma menina com cerca de 8 anos de idade e cabelo loiro preso em um rabo de cavalo e uma mochila levantada nas costas, e olhou para ele com olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela estava pedindo algo a ele, mas ele estava muito ocupado para ouvir. Ele fez um gesto brusco com a mão para afastá-la e continuou seu caminho. Então, quando ele ouviu aquelas palavras que mudariam sua vida, a garota baixou o olhar e sussurrou em voz baixa, tremendo. Ela apenas perguntava. Disse que estava muito arrependida, que pedia desculpas por tê-lo incomodado. Aquelas palavras, ditas com uma dignidade que nenhuma criança deveria conhecer, atingiram como um soco no estômago. E quando ele se virou para observá-la mais atentamente, descobriu o que havia acontecido. Isso partiu seu coração em 1000 pedaços. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Rodrigo Santos nasceu em uma família abastada de Lisboa, filho único de um empresário do ramo imobiliário que havia construído um pequeno império, começando por um apartamento individual herdado de sua avó no Chiado. Ele havia estudado nas melhores escolas particulares da cidade, da creche ao ensino médio, sempre o primeiro da turma, porque seu pai não aceitaria nada menos que a perfeição absoluta em tudo o que ele fizesse. Ele se formou com distinção acadêmica na Católica Lisbon em Economia e Finanças. Havia concluído um mestrado em Harvard, que tinha aberto as portas do mundo de negócios internacionais, e havia começado sua carreira com uma grande sede de sucesso que impressionava e assustava todos que o conheciam. Aos 27 anos de idade, ele já tinha sua primeira empresa, uma consultoria financeira que havia fundado com o dinheiro ganho durante estágios de verão e um pequeno empréstimo de seu pai, que havia devolvido com juros em menos de um ano. Aos 32, era considerado um dos jovens empresários mais promissores de Portugal, convidado a falar em conferências internacionais e entrevistado pelas revistas de negócios mais prestigiadas do mundo. Aos 37, havia superado seu pai em riqueza e em fama, construindo um conglomerado de empresas que abrangia desde o setor imobiliário até a tecnologia, desde as energias renováveis até os serviços financeiros. Mas todo aquele sucesso havia tido um preço que Rodrigo preferia não calcular. Um preço que pagava cada dia em solidão e em um vazio existencial que nenhum contrato assinado podia preencher. Havia sacrificado cada relacionamento pessoal no altar da carreira, convencido de que o tempo dedicado aos afetos era tempo roubado dos negócios. Havia perdido amigos que não entendiam porque ele nunca tinha tempo para um jantar ou uma noite juntos. Amigos que no final se cansaram de receber sempre a mesma resposta. Não posso. Tenho uma reunião. Havia visto desaparecerem 3 namoros com mulheres maravilhosas que se cansaram de estar sempre em segundo lugar depois do trabalho. Sua mãe, Teresa, havia morrido 7 anos antes de um câncer que havia descoberto tarde demais, porque havia estado ocupada demais cuidando de todos, menos de si mesma. Rodrigo não havia conseguido estar presente em seu leito de morte, porque estava preso em uma reunião em Singapura que não podia adiar. Uma reunião que valia 55 milhões de euros e que ele havia considerado mais importante que o tempo que lhe restava com a mulher que o havia trazido ao mundo. Havia chegado a Lisboa 3 horas depois que ela exalou seu último suspiro, e aquele remorso o perseguia ainda nas noites de insônia em que o silêncio de seu apartamento de luxo se tornava ensurdecedor como um grito. Seu pai, Antônio Santos, 84 anos, e um coração delicado que os médicos vigiavam com crescente preocupação, vivia já sozinho na grande casa familiar em Cascais.
Aquela moradia com vista para o mar onde Rodrigo havia passado os verões de sua infância, correndo pelos jardins e nadando nas águas do Atlântico. Antônio era cuidado por uma assistente brasileira chamada Márcia, que se havia tornado mais família para ele do que era seu próprio filho, uma mulher gentil que lhe preparava as refeições, lhe lia os jornais e o acompanhava nos passeios diários pelo jardim. Rodrigo o ligava uma vez por semana, sempre no domingo à noite, entre as 8 e as 8:10, sempre durante 10 minutos exatos cronometrados, sempre com aquela sensação de dever cumprido que lhe permitia voltar ao trabalho sem muitos remorsos na segunda-feira de manhã. Rodrigo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um apartamento de 420 metros quadrados, com terraço panorâmico no coração de Lisboa, que valia por si só mais de 11 milhões de euros, uma coleção de carros de época que era a inveja dos colecionadores de todo o mundo, incluindo um Ferrari de 1962 que havia pertencido a um príncipe árabe, um jatinho particular Gulfstream que o levava a qualquer parte em poucas horas, ternos feitos sob medida pelos melhores alfaiates e relógios que custavam tanto quanto um apartamento nos subúrbios, mas não tinha nada do que o dinheiro não podia comprar. E nos últimos tempos havia começado a sentir aquele vazio com uma clareza que o assustava profundamente. Aquela manhã de outubro, com o céu de Coimbra coberto de nuvens cinzas que prometiam chuva, Rodrigo estava correndo para o trem das 9h45 para o Porto, onde o esperava uma reunião crucial com os diretores de uma multinacional americana interessada em adquirir uma de suas empresas. Era uma negociação de 165 milhões de euros, a culminação de meses de negociações exaustivas que o haviam mantido acordado muitas noites e não podia se permitir chegar atrasado ou se apresentar com a mente distraída por outras coisas. Caminhava a passo rápido pelo terminal lotado da estação de Coimbra B, desviando de turistas com malas e viajantes com o café na mão, o celular apertado contra a orelha, enquanto seu advogado principal lhe detalhava os últimos pontos do contrato que deveria assinar aquela tarde. Foi naquele momento quando a viu pela primeira vez. Havia uma menina de pé, no meio do terminal. Uma menina pequena, que não podia ter mais de 8 anos, com o cabelo loiro, preso em um rabo de cavalo, algo torto e uma mochila rosa nas costas que parecia grande demais para seu corpinho magro. Usava um vestidinho de flores que claramente havia sido lavado muitas vezes e tênis brancos que haviam conhecido tempos melhores. Estava olhando o painel de partidas com uma expressão de confusão e medo que teria comovido qualquer um que tivesse o tempo e a vontade de reparar nela. Mas Rodrigo não tinha nem o tempo, nem a vontade. Estava prestes a passar direto por ela, sem nem diminuir o passo, quando a menina se moveu e se plantou na frente dele, bloqueando seu caminho. Tinha os olhos brilhantes, aqueles olhos azuis de criança que continham um mundo inteiro de emoções, que ela era ainda pequena demais para entender e administrar. Abriu a boca e disse algo, mas Rodrigo estava concentrado demais na voz de seu advogado no celular para ouvir o que era. Fez um gesto brusco com a mão livre, aquele gesto universal que significa agora não tenho tempo, vá embora. E seguiu caminhando, passando direto por ela, sem dedicar uma segunda olhada, voltando imediatamente à conversa telefônica que lhe parecia infinitamente mais importante que qualquer coisa que uma menina desconhecida pudesse querer lhe dizer. Foi então, quando a ouviu, uma vozinha suave, quase um sussurro, que pronunciava palavras que o detiveram como se alguém tivesse agarrado seu braço com força. A menina estava dizendo que só estava perguntando, que sentia muito, que se desculpava por tê-lo incomodado, que não queria dar problemas. Disse com uma dignidade ferida que nenhuma criança de 8 anos deveria possuir, com aquele tom de quem está acostumada a ser ignorada e rejeitada, e aprendeu a aceitar isso como algo normal e inevitável. Rodrigo parou de repente.
Disse a seu advogado que o ligaria em 5 minutos, desligou a chamada e se virou lentamente para a menina, que continuava ali onde ele a havia deixado, com o olhar fixo em seus tênis gastos, como se não ousasse levantar os olhos para ele. Se aproximou dela com passos mais lentos, sentindo algo se mover em seu peito, algo que se parecia terrivelmente ao sentimento de culpa, misturado com uma curiosidade que não sabia explicar. Se abaixou sobre os joelhos para estar na altura dela, para poder olhá-la nos olhos, e lhe perguntou com uma voz que tentava ser gentil o que ela precisava lhe dizer. A menina levantou o olhar vacilante, como se não estivesse segura de que aquele homem elegante e importante estivesse realmente disposto a escutá-la desta vez. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. O lábio inferior tremia ligeiramente e havia em suas mãozinhas apertadas ao redor das alças da mochila uma tensão que falava de medo e de solidão. A menina se chamava Helena, e sua história era daquelas que fariam chorar até o coração mais endurecido. Tinha 8 anos e meio, como se encarregou de esclarecer com aquela seriedade típica das crianças para quem cada mês de idade é importante. E vinha de uma pequena cidade na região de Aveiro, da qual Rodrigo nunca havia ouvido falar. Havia chegado a Coimbra aquela mesma manhã com sua mãe Catarina, uma mulher de 30 anos que trabalhava como garçonete em um restaurante de sua cidade e que havia trazido sua filha para uma consulta médica especializada. Helena estava doente. Não era uma doença qualquer. Era algo do coração, algo complicado que os médicos de sua cidade não sabiam curar, e para o que faziam, falta especialistas que só se encontravam nas grandes cidades. Catarina havia economizado durante meses para poder pagar a viagem e a consulta. Havia pedido um empréstimo à sua irmã mais velha. Havia vendido a única coisa de valor que tinha, uma correntinha de ouro que sua mãe lhe havia dado antes de morrer, com o objetivo de poder levar sua filha àquele especialista de Coimbra, que talvez pudesse ajudá-la. A consulta havia ido bem. O médico havia dito que Helena podia ser operada e que as probabilidades de sucesso eram altas, mas a operação custava 33 mil euros, uma quantia que para Catarina equivalia a vários anos de salário, e a lista de espera no sistema público era de 20 meses, um tempo que o coração de Helena talvez não tivesse. Catarina e Helena estavam voltando para casa. Tinham que pegar o trem para Aveiro, desde a estação de Coimbra B, mas na confusão da grande estação, entre a multidão e o barulho e os painéis com centenas de destinos, se haviam perdido de vista. Catarina havia ido comprar algo para comer durante a viagem. Havia dito a Helena que a esperasse sentada em um banco perto do terminal, mas quando havia voltado, a menina já não estava. Helena, assustada pela multidão e pelos barulhos, havia se levantado para procurar sua mãe e havia se perdido no labirinto de terminais e corredores da estação. Agora estava vagando há pelo menos meia hora, apavorada e confusa, procurando um adulto gentil que pudesse ajudá-la a encontrar sua mãe. Mas cada adulto a quem se havia aproximado estava ocupado demais, apressado demais, indiferente demais, para parar e escutar uma menina desconhecida com uma mochila rosa e os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo havia sido apenas o último de uma longa lista de pessoas que a haviam ignorado ou afastado com um gesto. Enquanto Helena contava sua história com aquela voz suave que de vez em quando se quebrava pelos soluços contidos, Rodrigo sentia algo dentro dele que estava se partindo. Não era só compaixão por esta menina perdida e assustada. Era algo mais profundo, algo que tinha a ver com ele mesmo e com a pessoa em que se havia tornado. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo com aquele homem que estava ocupado demais, ganhando dinheiro para parar e ajudar uma menina doente que procurava desesperadamente sua mãe.
Rodrigo fez algo que não fazia há anos, algo que ia contra cada fibra de seu ser de homem de negócios obcecado com o controle e a eficiência. Deixou o trabalho completamente de lado, ligou para seu advogado e lhe disse com voz firme que a reunião no porto tinha que ser adiada, que havia acontecido algo importante que não podia esperar sob nenhum conceito. O advogado protestou com veemência crescente. Falou de milhões de euros em jogo, de oportunidades irrepetíveis que não se apresentariam uma segunda vez, de consequências potencialmente desastrosas para o negócio e para a reputação de Rodrigo no mundo dos negócios internacionais. Rodrigo o interrompeu com uma firmeza que não admitia réplica e disse simplesmente que ligaria mais tarde. Depois desligou o celular com um gesto decidido, guardou no bolso do paletó e tomou a mão de Helena com uma delicadeza que nem sabia que possuía. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Santos havia decidido que havia algo mais importante que o dinheiro e os negócios. E essa coisa era uma menina de 8 anos, com os olhos cheios de lágrimas, que procurava desesperadamente sua mãe. Passaram a hora seguinte procurando Catarina em cada canto da estação de Coimbra B, aquela estrutura moderna de vidro e concreto, que era uma das mais movimentadas da região. Rodrigo mobilizou o pessoal de segurança com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido imediatamente. Falou com o chefe da estação, mostrando uma foto de Helena que havia tirado com seu celular, perguntando se alguém havia visto uma mulher desesperada procurando uma menina com aquela mochila rosa. Fez com que anunciassem o nome de Catarina Ferreira pelos alto-falantes da estação a cada 5 minutos. Com uma mensagem que pedia à senhora que se apresentasse no balcão de informações, onde sua filha Helena a estava esperando sã e salva. Enquanto esperavam que os anúncios dessem algum resultado, Rodrigo comprou para Helena um croissant de chocolate e um suco de pêssego, porque a menina não havia comido nada desde aquela manhã cedo e estava pálida de fome, além do medo. Sentou com ela em um banco perto do balcão central da estação, ignorando completamente os olhares curiosos dos transeuntes que se perguntavam o que fazia aquele homem de terno de milhares de euros, sentado junto a uma menina com tênis gastos e mochila rosa. E a escutou falar de sua vida com uma atenção que não dedicava a ninguém há anos. Helena lhe contou de sua casa em Aveiro, um apartamento pequeno no 3º andar de um prédio antigo sem elevador, onde vivia com sua mãe, e onde, da janela de seu quarto, podia ver um pedacinho de céu se debruçasse o suficiente. Lhe contou de sua escola, onde cursava o 3º ano e onde sua professora favorita se chamava Ana Sofia e tinha o cabelo ruivo como uma princesa dos contos. Lhe contou de seu cachorrinho Toby, um vira-lata branco e marrom que haviam encontrado abandonado na rua 2 anos antes e que agora dormia sempre aos pés de sua cama, protegendo-a dos monstros da noite. Lhe contou de sua doença, da qual não entendia bem os detalhes médicos, mas da qual conhecia perfeitamente os efeitos em sua vida diária. Lhe contou que não podia correr como seus colegas de turma durante o recreio, que tinha que sentar e olhar enquanto os outros brincavam de pega-pega no pátio da escola. Lhe contou que tinha que tomar uns remédios todos os dias, pela manhã e pela noite, que tinham um sabor ruim que nem o mel conseguia disfarçar totalmente. Lhe contou que às vezes pela noite acordava porque o coração doía. Uma dor estranha que tirava sua respiração, e sua mãe tinha que correr para seu quarto e abraçá-la na cama, sussurrando palavras doces até que a dor passava e ela voltava a dormir. Lhe contou que tinha medo da operação da qual os médicos falavam, medo da escuridão da anestesia e dos cortes e do sangue que imaginava, embora ninguém lhe houvesse falado dos detalhes. Mas sua mãe lhe havia prometido que depois da operação estaria finalmente bem, que poderia correr e brincar e pular corda como todas as outras crianças, que poderia fazer educação física na escola em vez de ficar sentada no banco olhando. E aquele era seu sonho maior.
O desejo que expressava cada vez que via uma estrela cadente ou soprava as velas de aniversário. Finalmente, depois de quase 1h30 de busca e de anúncios e de espera angustiante, encontraram Catarina. Catarina estava no posto da polícia ferroviária, onde havia corrido desesperada para denunciar o desaparecimento de sua filha, o rosto marcado de lágrimas e as mãos tremendo, enquanto tentava descrever Helena aos agentes que tomavam notas. Quando viu sua menina entrar pela porta da mão de um homem de terno elegante, Catarina se derrumbou de joelhos e rompeu a chorar, abraçando Helena como se não quisesse soltá-la nunca mais. Rodrigo ficou afastado, observando aquela cena de amor maternal, tão puro e tão desesperado, e sentiu algo quente escorrer por sua bochecha. Era uma lágrima. Não chorava desde que sua mãe havia morrido, depois que a tempestade emocional se havia acalmado. Depois que Catarina havia agradecido a Rodrigo 1000 vezes com aquela gratidão sincera e envergonhada que só as pessoas verdadeiramente boas sabem expressar, Rodrigo se encontrou fazendo algo que não havia planejado fazer. Convidou Catarina e Helena para tomar um café, ou melhor dizendo, um chocolate quente para Helena na cafeteria da estação. Queria saber mais, queria entender melhor a situação daquela menina que em poucas horas havia feito o que ninguém havia conseguido fazer em anos, rasgar a couraça que havia construído ao redor do coração. Catarina contou sua história com a dignidade silenciosa de quem aprendeu a carregar seus pesos sem se queixar. Era mãe solteira. O pai de Helena havia desaparecido antes mesmo que a menina nascesse, e ela havia criado sua filha sozinha, trabalhando turnos duplos no restaurante e fazendo limpezas nos fins de semana para chegar ao fim do mês. Quando a Helena haviam diagnosticado a cardiopatia congênita, o mundo de Catarina havia desabado, mas ela se havia levantado como sempre fazia e havia começado a lutar para encontrar o dinheiro necessário para curar sua filha. Rodrigo a escutou falar dos sacrifícios diários, das noites sem dormir, do medo constante de que algo pudesse acontecer a Helena, da esperança que se agarrava a cada palavra dos médicos. Escutou e não disse nada, mas dentro dele estava tomando forma uma decisão que mudaria não só a vida daquela mulher e daquela menina, mas também a sua. Quando Catarina havia terminado de falar, Rodrigo tirou do bolso seu cartão de visita e o estendeu. Lhe disse com uma voz que tentava ser profissional, mas que traía uma emoção que não conseguia controlar totalmente, que queria ajudá-las, que pagaria ele a operação de Helena, os 33.000 euros inteiros, mais as despesas de viagem e de hospedagem em Coimbra durante todo o tempo necessário para a recuperação, que não queria nada em troca, que não era um empréstimo, que era simplesmente algo que sentia que devia fazer. Catarina o olhou como se estivesse falando um idioma estrangeiro. Sacudiu a cabeça, disse que não podia aceitar, que era demais, que nem o conhecia, mas Rodrigo insistiu com uma determinação que normalmente usava só nas negociações mais importantes. Lhe disse que tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, que não lhe custaria nada ajudá-la, que Helena merecia a oportunidade de correr e brincar como todas as crianças do mundo. Catarina aceitou com lágrimas nos olhos. A operação de Helena foi um sucesso completo e rotundo, melhor ainda do que os médicos mais otimistas se haviam atrevido a esperar. O cirurgião cardiovascular que a operou, um dos melhores de todo Portugal, disse ao sair do centro cirúrgico depois de 4 horas de intervenção que a menina havia chegado bem a tempo, que outros 6 meses de espera na lista do sistema público poderiam ter sido fatais para um coração tão frágil. A cardiopatia congênita que a havia atormentado desde seu nascimento havia sido corrigida com sucesso. Helena passou 2 semanas no hospital sob observação constante, rodeada de enfermeiras que se haviam apaixonado por aquela menina valente que nunca se queixava
e outras 4 semanas de recuperação em um apartamento luminoso que Rodrigo havia alugado para Catarina perto do hospital, um apartamento com uma grande janela da qual se podia ver o rio Mondego ao longe. Rodrigo ia vê-las todos os dias, sem exceção. No começo, dizia a si mesmo que era para se assegurar de que tudo ia bem, que era só um controle profissional de um investimento, mas no fundo, sabia que estava mentindo para si mesmo. A verdade era que aquelas visitas se haviam tornado o momento mais bonito de seus dias, o único momento em que se sentia verdadeiramente vivo e não só um homem de negócios que corria de uma reunião a outra. Helena o recebia cada vez com um sorriso radiante, que valia mais que qualquer contrato assinado, com desenhos que havia feito especialmente para ele, com histórias de seus dias que ele escutava como se fossem as notícias mais importantes do mundo. Catarina o olhava com gratidão profunda, mas também com algo mais que nenhum dos dois se atrevia a nomear, algo que crescia silenciosamente entre eles, como uma flor que encontra a maneira de brotar até no cimento. Quando chegou o momento de voltar para Aveiro, Rodrigo descobriu que não queria deixá-las ir. Não só Helena, que se havia tornado a filha que nunca havia tido, mas também Catarina, aquela mulher forte e gentil que lhe havia mostrado o que significava amar alguém mais que a si mesmo. Fez uma proposta que o surpreendeu a si mesmo. Ofereceu um trabalho em sua empresa, um trabalho digno com um salário que lhe permitiria viver em Lisboa e dar a Helena todas as oportunidades que merecia. Não por caridade se encarregou de esclarecer, mas porque precisava de alguém de confiança. Catarina aceitou com os olhos cheios de lágrimas. Um ano depois, Rodrigo e Catarina se casaram em uma cerimônia íntima em Cascais, de frente para o mar, na casa familiar onde o pai de Rodrigo os olhava com olhos brilhantes de alegria. Helena levou as alianças, linda em seu vestidinho branco, correndo pelo corredor com a energia de uma menina finalmente saudável. Rodrigo havia perdido aquele negócio de 165 milhões de euros, mas sentado naquela cerimônia junto ao mar, olhando para a mulher que amava e para a menina que se havia tornado sua filha, sabia que havia ganho algo que não tinha preço. Todos os anos, no aniversário daquele dia na estação de Coimbra B, Rodrigo levava Helena para tomar um chocolate quente na mesma cafeteria onde tudo havia começado. E todos os anos Helena lhe contava sobre a história de uma garota que havia pedido desculpas por pedir ajuda e de um homem que finalmente havia entendido o que realmente importava na vida. Esta história nos ensina que às vezes as pessoas que parecem nos incomodar ou interromper nosso dia agitado são precisamente aquelas que podem transformar nossas vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. Helena não era um incômodo nem um obstáculo no caminho de Rodrigo em direção à sua reunião de negócios. Era um presente do destino que ele estava prestes a rejeitar porque estava cego demais e ocupado demais para enxergar. Além disso, isto nos ensina que a verdadeira riqueza não se mede em euros, nem em propriedades, nem em carros de luxo ou em jatinhos particulares, mas nos relacionamentos que construímos com as pessoas que nos rodeiam e no amor que somos capazes de dar e receber. Rodrigo Santos tinha absolutamente tudo o que o dinheiro podia comprar. Vivia rodeado de luxos que a maioria das pessoas só podia sonhar. E, no entanto, não tinha nada, nada que realmente importasse, nada que preenchesse o vazio que sentia todas as noites em seu apartamento silencioso. Então conheceu uma menina com uma mochila rosa em uma estação de trem, uma garota que lhe pediu ajuda com humildade e pediu desculpas quando ele a rejeitou. E naquele momento, tudo mudou para sempre. Obrigado por ficar comigo até o final desta história. Se te emocionou, se te fez refletir sobre o que realmente faz diferença na vida, adoraria que você compartilhasse com alguém que precisa escutar o que ela diz.